normal. E em relação às faixas etárias, a doença incide mais numa determinada faixa ou noutra, mais jovem, mais idoso, como é que... Ela pode ocorrer em qualquer, ela pode surgir pela primeira vez desde a infância até a vida adulta, mas na maioria das vezes ela surge pela primeira vez na segunda ou na terceira décadas. E aí é que é o grave problema social. Ela atinge mais aquela faixa etária mais produtiva, a faixa etária de pessoas de 20, 30 até 40 anos, é onde a gente vê o maior número de casos e casos mais graves. Então, são pacientes que realmente estão em desvantagem no mercado de trabalho e isso causa um grande problema, um grande impacto, tanto para o paciente quanto para os familiares. Se o cidadão tem o histórico familiar, sabe que entre os seus antepassados houve casos da doença, ele tem como se prevenir? Como garantir via dieta, via alguns cuidados ou algum até medicamento preventivo que a doença não venha a ocorrer no caso dele? Não, infelizmente isso não é uma realidade ainda. O que se sabe é que, com relação à história familiar, cerca de 1/3 dos pacientes de psoríase têm uma história familiar positiva, ou seja, a história de que um tio, o pai, a mãe, algum parente teve a doença. Agora, fatores que desencadeiam ou que agravam a psoríase é que podem ser cuidados. Então, por exemplo, o estresse emocional é um fator desencadeante ou agravante. Então, o paciente pode, de uma certa forma, já cuidar mais do seu estilo de vida. Mais recentemente, se tem detectado também que o alcoolismo e o tabagismo também têm uma grande relação com a psoríase, no sentido de agravar. Então, evitar fumar, evitar bebidas alcoólicas, manter a pele bem hidratada. A pele mais hidratada, ela dificilmente apresenta, ou pelo menos mais raramente o paciente vai apresentar recaídas quando ele está em tratamento. É uma forma indireta de fazer uma terapia complementar e manter a pele bem hidratada, mas em termos de medicamentos preventivos, isso não existe e acho que vai demorar muito para existir. Cristina, quando sua família recebeu a notícia, como ela reagiu? Minha família reagiu bem, né? E exatamente, a gente começou a examinar casos na família, né? E eu fui muito bem acolhida e quando a doença se espalhou no corpo, eu tive a ajuda da minha mãe para passar creme, porque quando ela toma o corpo todo, você tem que passar... Primeiro, você tem que preservar a pele que está sadia. E segundo, você tem que cuidar da pele que está, vamos assim, com sintomas, né? Então, é difícil, quando ela espalha pelo corpo inteiro, você tratar as costas, né, e etc. Então, eu tive ajuda, apoio dos meus pais, né, apoio tanto emocional, né, quanto o apoio de cuidar das lesões, né. E nesse grupo de pacientes do qual você participa, tem casos em que a família rejeita e, enfim, as pessoas se sentem... Eu acho que o maior problema dessas pessoas que participam do grupo são exatamente problemas emocionais relacionados à perda mesmo, né, a problemas familiares. E assim, mas na maioria das vezes, até tem casos lá em que a mãe e a filha têm. Então, elas se ajudam, né? Eu acho que... No caso, você disse que o fator desencadeante, no seu caso, foi o filho que nasceu. E você, durante algum momento, teve que fazer algum tratamento para evitar que seu filho viesse com esse problema? Não, né, como a doutora Gladys falou, é uma doença que raramente, pelo menos que eu saiba de casos infantis, raramente atinge crianças pequenas, né? Então, o meu filho é normal, não tem problema nenhum de dermatite nenhuma, né? E, na verdade, eu acho que foi a questão... E ela desencadeou mais mesmo, assim, lógico que o couro cabeludo estava afetado,
mas quando ele nasceu ele ficou mais afetado, porque preocupação, né? Mãe, é primeiro filho, afazeres, você vai ter que deixá-lo para poder voltar a trabalhar, aquelas coisas todas que me angustiavam, que desencadeou mais o processo, ficou mais grave, né? E, doutora Gladys, a doença aparece com feridas na pele, é assim? Não diria propriamente feridas, são áreas de pele róseas ou avermelhadas, recobertas de uma escama. Essa escama é muito característica, ela é prateada, é como se fosse um raspado de vela. Nós usamos até em semiologia esse termo sinal da vela. Quando você raspa uma vela, você vê cair aquela lâmina esbranquiçada, que é uma lâmina espessa. Então, isso é comparável à escama. Se nós rasparmos a pele de um paciente portador de psoríase, nós vamos ver essa escama muito grossa, muito espessa, esbranquiçada. E isso, então, se chama o sinal da vela. É uma característica clínica. São lesões secas, não são lesões abertas, não são feridas no verdadeiro sentido da palavra. Quando a lesão não transmite a doença. Não, de forma alguma. Eu queria só complementar um pouco o que ela falou da parte emocional. Existem estudos científicos que demonstram que pelo menos 50% dos portadores de psoríase têm depressão e necessitam realmente de tratamento psiquiátrico. Existe uma alta incidência de alcoolismo. Existem estudos que já demonstraram que as tentativas de autoextermínio entre os pacientes portadores de psoríase chega a 10%. Então, isso é muito grave em termos de políticas de saúde pública. Eu acho que isso tem que ser considerado como um fator para que não se negligencie a doença como uma doença menor. A psoríase é uma doença que atinge a pele, mas não é só a pele, ela tem a possibilidade de todas essas comorbidades que eu já falei, que lá na frente podem gerar uma expectativa de vida menor. E ela, principalmente, ela causa esse dano emocional muito intenso, que leva a uma problemática social maior. E nós não falamos ainda da artrite psoriásica, porque até 30% dos pacientes, não é o caso da Cristina, felizmente, podem ter também a psoríase nas suas articulações. E essa artrite psoriásica é grave, ela pode gerar, inclusive, deformidades nos pacientes. Quem quiser obter maiores informações deve acessar um endereço eletrônico. Qual é a referência que vocês dariam para quem está nos assistindo que queira se aprofundar no tema? Então, nós estamos aqui em Brasília, estamos falando do Hospital Universitário, onde a Cristina também está participando lá com a gente. Nós temos esse ambulatório especializado em psoríase. E tem também aqui em Brasília, no Hospital Regional da Asa Norte, também existe um ambulatório específico de psoríase. Agora, o que eu quero deixar bem claro é que qualquer dermatologista está apto a atender o paciente portador de psoríase. A necessidade de se procurar um serviço mais especializado, eu acho que é interessante para aqueles 20 a 25% dos pacientes que apresentam formas graves, formas que vão exigir tratamentos de alto custo, formas que muitas vezes podem levar o paciente a internações hospitalares em casos de crise, de agravamento. Então, qualquer dermatologista brasileiro tem competência para atender um paciente portador de psoríase. Nós temos a Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem um site, é www.sbd.org.br, onde existem informações sobre diversas doenças e também sobre a psoríase. E aqui em Brasília nós temos a Associação de Pacientes de Psoríase, a ABRAPC, que é uma associação muito atuante. Nós, inclusive, participamos junto com os pacientes. Tem até uma cartilha que eu ajudei os pacientes a elaborarem, tem uma organização. Aqui num linguajar muito simples, são colocadas dicas para os portadores. Através desse site se tem acesso à cartilha. Nós temos o site, que é o www.abrapc.com.br. Isso a cartilha online. E tem a cartilha online também. Então, nesse site. Como tem gente de todo o país nos assistindo,
Fora de Brasília, quem quiser se aprofundar já sabe como acessar o site e a cartilha. Claro. Muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista. Felicidades. Obrigada. Nós conversamos com a doutora Gladys e com a Cristina Gualberto sobre a psoríase. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.